Quando estudamos os temas escatológicos, tem muitos textos na Sagrada Escritura, não vamos ver agora, são mesmo muitos, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Mas tem um livro em especial que é muito importante, que é o Apocalipse de São João. É o último livro da Sagrada Escritura. E, em concreto, tem o famoso capítulo 20 do livro do Apocalipse, em que São João, com a sua linguagem cheia de imagens, fala, e no capítulo 19 também, São João, se você pegar a Escritura, fala de um primeiro combate no final dos tempos, um combate escatológico entre as forças do bem e do mal. E no final desse primeiro combate, capítulo 19 do Apocalipse, quem tem a Bíblia de Jerusalém, o título é Primeiro Combate Escatológico. Nesse primeiro combate, são derrotados a besta, ou seja, o anticristo, e o falso profeta, e são lançados no inferno, no lago de fogo. E depois dessa derrota, São João fala, capítulo 20, da primeira ressurreição, da ressurreição dos justos, dos discípulos, dos cristãos que foram martirizados. E depois fala de que esses justos reinarão com Cristo por 1000 anos. Depois disso, São João fala de outro combate escatológico, que a Bíblia de Jerusalém chama o segundo combate escatológico. E nesse combate entre o bem e o mal, é derrotado o próprio Satanás, que vem e se dá o juízo final, se dá a ressurreição de todos dos mortos, e Jesus julga, é o juízo universal, e é o ponto final da história. O demônio é definitivamente destruído, derrotado e lançado no inferno. Agora, problema: como interpretar esta vinda de Jesus antes de reinar 1000 anos? Como interpretar esta ressurreição dos justos? E como interpretar este reinado de Jesus de 1000 anos com os santos? A grande pergunta que queremos é o que São João Evangelista, um dos 12 apóstolos, tinha intenção de nos revelar com estas palavras inspiradas por Deus. Essa é a pergunta que nós gostávamos de esclarecer, porque esta resposta a essa pergunta vai dar uma chave de interpretação para outras passagens escatológicas, para nós termos um panorama de como vai ser o final dos tempos, o fim do mundo. Tem um famoso jesuíta, um famoso jesuíta francês, muito famoso, quem gosta de teologia, que já partiu, que se chama Jean Danielou, que depois foi feito cardeal no final da sua vida. Ele era um dos maiores estudiosos dos padres da igreja, era um dos maiores especialistas na Igreja Católica sobre a doutrina, a teologia dos primeiros bispos da Igreja Católica, aqueles que sucederam aos apóstolos. Tem ainda uma famosa coleção de fontes patrísticas francesa que se chama Sources Chrétiennes, que foi fundada por ele e por outro famoso teólogo francês, Henri de Lubac.
Essa coleção, que começou talvez há uns 50, 60 anos atrás, tem centenas e centenas e centenas de livros recolhendo os ensinamentos dos primeiros padres da igreja. As homilias, as catequeses. Então esse homem era um homem muito sábio, e eu queria começar com uma afirmação que ele fez, que tem a ver com essa passagem do Apocalipse 20, do milênio, que às vezes causa tão grande controvérsia. Ele afirma, cito, o milenarismo, a crença que haverá um reinado terreno do Messias antes do fim dos tempos, é a doutrina judaico-cristã que despertou e continua a despertar mais argumentos do que qualquer outra. Ou seja, este tema da interpretação do milênio, do Apocalipse 20, é o tema que tem mais suscitado interpretações. Tem muita gente tentando interpretar, tem muito debate. Isso falando dos primeiros séculos e de toda a história da igreja. E depois ele dá, na opinião dele, o motivo pelo qual esse fenômeno acontece. E ele diz, a razão para isso é provavelmente a incapacidade de distinguir entre os vários elementos da doutrina. Ou seja, às vezes nós metemos tudo no mesmo saco. É necessário fazer distinções para evitar confusões. Então, eu vou tentar resumir muitas coisas que levariam muito tempo a expor detalhadamente. Nos 4 primeiros séculos, os padres da igreja fundamentalmente faziam uma interpretação bastante literal dessas imagens do milênio. Do milênio que São João fala no Apocalipse 20. Resumindo muito, o autor que é mais claro e que, digamos assim, eu diria que talvez tem maior autoridade, é um bispo de França, Santo Irineu de Lyon. Também é doutor da igreja. Então, os primeiros padres, os 4 primeiros séculos, eles interpretavam esta passagem de São João bastante literalmente, ou seja, grande tribulação, reinado do anticristo, 3 anos e meio, a abominação da desolação, prevista por Daniel, vinda gloriosa de Cristo Rei, que destrói o anticristo e o falso profeta, ressurreição dos santos e era de paz, a famosa paz messiânica que os antigos profetas do Antigo Testamento tinham falado. E depois, no final dessa era de paz, esses 1000 anos, o Apocalipse fala, o demônio será... durante esses 1000 anos, também São João diz que o demônio é encadeado. E no final desse tempo, o demônio é novamente solto. Vai haver outra tribulação, não já a grande tribulação. O demônio vai reunir os povos para a guerra e depois vem Jesus e se dá o juízo final, a ressurreição universal dos mortos, o juízo final, o fim da história e os novos céus e a nova terra.
o fim do tempo, se nós quisermos, e a plena glorificação da criação em Cristo. Então, esse é o paradigma dos 4 primeiros séculos. Mas houve alguma exceção. Um famoso teólogo chamado Orígenes. Orígenes foi o primeiro a fazer uma interpretação alegórica, simbólica do milênio. É um autor importante, era um grande estudioso da Escritura. Não é santo, não é doutor da igreja, mas é um teólogo importante. E depois, outro grande doutor da igreja, São Jerônimo, se insurgiu contra um herege que começou interpretando o milênio numa chave mais terrena e política, chamado Cerinto. Cerinto é o pai da heresia milenarista. Então, São Jerônimo, grande conhecedor da Sagrada Escritura, foi ele que preparou a tradução da Vulgata, doutor da igreja, combateu com muita violência os erros de Cerinto, que ele chamava de o erro judaico. Se nós pensarmos, era um erro que também já de algum modo está presente no Novo Testamento com Jesus. Muitos judeus pensavam que o Messias que devia vir, Jesus, ia ser um grande líder político. E Jesus teve algum trabalho explicando que o reino de Deus não é um reino igual aos outros. É um reino dos céus, é um reino de graça, de verdade. Jesus não se manifestou como um líder político. Mas muitos do tempo de Jesus, os apóstolos, esperavam um novo David. David foi um líder político, teve um reino terreno, teve soldados, lutou em batalhas. O reino que Jesus veio trazer é diferente. Começa nesse mundo, mas vai para além desse mundo. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei, Jesus diz: eu sou rei. Mas o meu reino não é desse mundo, senão os meus soldados combateriam. Então, Jerônimo combate o herege Cerinto, que interpretava os reinados de 1000 anos numa chave terrena. Cerinto pensava que Jesus vinha e ficava, ia ser um grande líder político e militar, e que ia haver muitos banquetes e muitas festas, muita farra. Então Jerônimo combate Cerinto. Escreve a Santo Agostinho, também doutor da igreja, o qual inicialmente, digamos que repetia a interpretação dos primeiros padres, Santo Irineu e tudo isso, mas depois, influenciado por São Jerônimo, começa a combater também Cerinto e faz uma interpretação alegórica do milênio, como já tinha tentado primeiro Orígenes. Você está pensando, padre, isso está ficando pesada a conversa, né? Mas infelizmente não tem jeito de esclarecer sem aprofundar um pouco. Se não estudarmos, é fácil confundir tudo. No final, eu vou dar alguma bibliografia para fazer tarefa de casa, para quem quiser.
porque esse é um tema importante, porque muitos católicos têm medo do fim dos tempos, pensam que o fim dos tempos é o fim do mundo, e tem confusão. Agostinho faz a interpretação alegórica do reinado dos 1000 anos e diz que os 1000 anos começaram com a ressurreição de Cristo. Cristo já reina na igreja. Nós já estamos no milênio. A igreja é o reino. Isso é verdade? Sim ou não? É verdade. Jesus já ressuscitou e reina na sua igreja. É verdade. Mas a questão é mais profunda. E por isso, a interpretação de Agostinho teve um grande sucesso e se tornou, na nossa igreja, a opinião, a interpretação mais frequente. Se tornou a interpretação mais frequente. Quando Deus tocou meu coração e eu comecei estudando as mensagens de Nossa Senhora, comecei com a mensagem de Fátima, depois com aqueles 2 jovens da Venezuela que são vivos, José Luís e Juan Antônio, de Maracaibo, depois La Salete, depois Garabandal, Akita. Várias dessas aparições estão aprovadas pela igreja. Quando você pega nas mensagens, você vê que Nossa Senhora sempre fala que vem Jesus, que vem a tribulação, a grande tribulação, que vem o anticristo, Padre Gobi, que vem Jesus na glória como Rei do Universo e que depois vem a era de paz. Jesus não fica visivelmente conosco, fica fisicamente na Eucaristia, como já está. Então quando eu comecei pensando que aquilo era uma heresia. Por quê? Porque eu estava habituado à interpretação de Santo Agostinho, ao paradigma de Santo Agostinho e não de Santo Irineu. Irineu é grande tribulação, segunda vinda, era de paz, juízo final. E Agostinho não, Agostinho é grande tribulação, juízo final. E a era de paz é agora a igreja. Então, quando eu comecei lendo essas mensagens de Nossa Senhora, eu tive um momento de uma certa crise. Pensei, oba, isso não é a doutrina da fé católica. Nós no credo rezamos, esperamos que Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, eu tinha na minha cabeça que quando Jesus voltar, vai ser o juízo final. Não tem outra volta de Jesus na glória. E então tive uns tempos de dificuldade, mas o problema é que são muitas revelações privadas, todas com o mesmo esquema. O que é lógico, porque Nossa Senhora não se contradiz. E se você quiser, tem muitos místicos e santos na história da igreja que falaram desses nossos tempos e que também seguem-se o paradigma de Santo Irineu e não de Santo Agostinho. Por exemplo, Santa Ilegarda, doutora da igreja, Santa Brígida da Suécia, doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, Beata Ana Catarina Emmerich, São Luís Maria Grignon de Montfort, São Massimiliano Kolbe, Santa Faustina Kowalska, São Padre Pio de Pietrelcina,
São só alguns exemplos, todos eles falam do fim dos tempos e falam da era de paz depois da grande tribulação, depois da derrota do anticristo, depois da vinda de Cristo Rei. E tem coisas muito bonitas, agora não vou expor, mas nessa era de paz, depois da grande tribulação, do anticristo, da vinda de Jesus, o mundo será muito diferente, no sentido que vai haver uma conversão global a Jesus. Todo mundo vai amar e seguir Jesus.